Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Gupcast. Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre as principais notícias que rolaram, recentemente sobre o mundo dos podcasts. Para isso, eu tô aqui com o Gustavo, que é o meu sócio na Gup Comunicação. E aí, Gu, tudo bem? Tudo bem, você, Lê? Tudo bem também. Vamos lá. A primeira notícia que a gente tem aqui é do portal Exploding Topics, que fala que no Brasil, mais de 40% da população consome podcasts. Nós somos um dos únicos 3 países no mundo em que isso acontece. Os outros 2 são Suécia e Irlanda. Muito interessante, né, Gu? Eu acho que a gente vem percebendo isso no dia a dia da Gup também, né? Assim, no nosso histórico. Com certeza. Primeiro, é um dado muito curioso, né? Porque, assim, sempre quando tem dados, assim, de consumo, sempre vai ter Estados Unidos e algum país da Europa em primeiro lugar, tudo mais. Mas, assim, o Brasil estar até à frente dos Estados Unidos nesse sentido é simplesmente incrível, porque a gente está falando de uma tecnologia, querendo ou não, né? Mas, realmente, você falou, aqui na nossa rotina da Gup, desde a pandemia, isso mudou completamente, né? Nós nascemos como uma produtora de audiovisual, embora a gente fazia podcast já antes, assim, era o que era... Não chegava a 15% da demanda, né? 80% no mínimo da demanda eram vídeos institucionais. Essa era a principal forma das empresas se comunicarem com o seu público, videocase institucional propriamente dito. Depois da pandemia, podcast cresceu assim numa velocidade absurda e literalmente virou a nossa chave para que a nossa produção seja 85%, se não 90% produção não só de podcast, mas principalmente de videocast, que realmente teve um crescimento absurdo. E não caiu com o fim da pandemia, pelo contrário, passou só a crescer e ser o principal veículo de comunicação dos nossos clientes para o público deles, né? Ou seja, é uma ferramenta muito importante para as empresas, né? O que nos leva à nossa próxima notícia, que é um estudo do Acast, que diz que ouvintes e espectadores de podcast são 7% mais propensos a comprar um novo produto se ele tiver sido anunciado em um canal de podcast. Isso comparado com a média geral de compradores, né? Ou seja, é um canal muito importante para a publicidade das empresas, né, Gu? Nossa, é incrível, assim, o podcast é como se fosse um novo boca a boca, né? Porque toda vez que você vê um comercial convencional, você tem aquele ceticismo, né? Porque o comercial, ele é todo produzido, tem aquele textinho bem pronto, até meio padronizado. Então, assim, o convencimento através de um comercial convencional, ele não tem a mesma efetividade do que um amigo seu, um colega seu, um familiar seu, indicando, nossa, comprei isso, adorei e tal. Não é à toa que a gente tem propaganda com influencers e tudo mais, que dão muito certo, mas realmente, podcast, videocast é absurdo, assim, o como é efetivo. Claro, porque assim, querendo ou não, quando você tem um podcast ou videocast, automaticamente a sua empresa já é uma influenciadora. E quando você vê lá a cara da pessoa falando de uma forma super natural, num bate-papo, sobre o seu produto ou serviço, além dela poder desenvolver de uma forma assim, melhor ainda, mais pessoal, pois ela está num bate-papo, já tem essa identificação automática com o consumidor, que já está ouvindo seu podcast, tem essa questão daquela coisa bem íntima, né? Aquele bate-papo, você está ouvindo seu amigo falar, mesmo que seja uma empresa. Então, quando você tem esse anúncio de produto ou de serviço através de um podcast, por ser tão natural, é como se fosse um amigo seu, um colega ou um familiar indicando produto ou serviço. Isso mesmo, e a gente tem também essa tendência, né, que não é mais nenhuma tendência, de abordagem intimista, histórias autênticas e tudo mais, que tem a ver com a nossa terceira notícia, que é o estudo do Spotify. Ele fala aqui sobre as principais tendências de podcast no Brasil. A primeira é o videocast, né, o famoso podcast em vídeo, que a gente comentou também. A segunda, histórias autênticas e abordagem intimista, que leva a tudo isso, né, a essa proximidade com os espectadores. Interatividade também é uma tendência, com as enquetes e caixas de pergunta do Spotify. Áudios de estilo documentário, também tá fazendo super sucesso. E até o uso de inteligência artificial aí, que foi algo que entrou esse ano como uma tendência também. Agora falando um pouquinho rapidamente, né, sobre os famosos videocasts. Como é que você acha que isso vem aí para 2024? Legal. Bom, eu acho que a tendência é só crescer cada vez mais, porque ao longo do tempo a gente está percebendo que cada vez mais empresas, mais pessoas jurídicas estão aderindo ao videocast. E o videocast, se a gente for pensar, ele é uma forma de se comunicar muito vantajosa para o marketing daquela empresa. Por quê? Porque através de um produto, através de uma mídia, que é o videocast,
você consegue alimentar praticamente todas as redes da sua empresa. Então, no caso, um podcast só em áudio, você tem lá a questão do Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, até enviar o arquivo via WhatsApp, isso também é super comum de acontecer. Mas, quando você tem o vídeo, você alimenta o seu Instagram, você alimenta o seu TikTok, você alimenta o seu YouTube, você alimenta todas as redes, você consegue fazer filhotes, né, desse produto principal. Então, se a gente faz um podcast de 20 minutos, 30 minutos, você pode gerar vários cortes de 2 minutinhos cada. Então, você alimenta muito bem a sua rede e o algoritmo adora quando você faz isso. Então, realmente. E, assim, sem falar dessa parte técnica, também tem a questão que a gente já viu que podcast só em áudio já gera uma identificação enorme com o ouvinte. Agora, você adicionando o vídeo, isso vai muito além, porque além da questão do áudio, que mesmo o vídeo a pessoa se quiser ouvir só o áudio, ela consegue. Mas quando tem um vídeo, ela tá vendo a pessoa, já gera uma identificação maior e o próprio cenário com a carinha da empresa também ajuda muito nessa identificação. Então, é como se fosse camadas a mais de identificação para aquele seu cliente, para aquele seu lead, enfim. Então, realmente, o vídeo é muito forte, assim, ele é imbatível nesse ponto da identificação. Perfeito. E aí, junto com o vídeo, vem a abordagem intimista que a gente comentou, que gera aquela identificação, né? Como se você estivesse assistindo ou ouvindo um amigo. É muito importante também usar a interatividade, né? Usar os recursos das ferramentas, inclusive a inteligência artificial, que a gente também até está testando algumas coisas novas aqui para edição, né? E tudo mais. Exato. Que é algo que vem aí, talvez, para 2024 também. E o interessante da inteligência artificial aplicada nos podcasts é que, assim, agora fala-se muito da questão da inteligência artificial como criadora, né? Então, fazer uma pessoa fake, um texto fake, esse tipo de coisa. Mas nos podcasts, o que é interessante? Porque a gente tem podcasts, aqui na GUP, nós fazemos podcasts, às vezes, que são semipresenciais, podcasts remotos, onde o entrevistado, ele às vezes está em outro país, às vezes a conexão não é tão bacana, ou ele está no consultório dele, no ambiente dele, que não é um ambiente isolado acusticamente, o microfone dele não tem aquela qualidade. Então, aqui na GUP, nós acabamos utilizando inteligência artificial para quê? Para tratar esse áudio. Né? Então, às vezes, o áudio não vem de uma forma tão bacana, então a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar de inteligência artificial que elas entendem o que aquele interlocutor está dizendo e reproduzem com uma certa fidelidade, uma fidelidade surpreendente à voz dele, só que sem aquele ruído de fundo, sem aquele eco. É claro, é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, então, dependendo das condições, não fica perfeito. Então, a gente tem que tratar de outras formas esse áudio, mas é uma ferramenta inovadora muito interessante que a gente está aplicando aqui, que tem gerado resultados muito legais. Então, às vezes, quando a gente grava podcasts em eventos, que está aquela gritaria, aquela barulheira e tal, a gente consegue, mesmo com esse ambiente cheio de ruídos, deixar um áudio totalmente compreensível e gostoso de se ouvir, que é super importante num podcast, né? Ninguém consegue ouvir um podcast ou assistir um videocast se o áudio não está com uma qualidade boa. Com certeza. É isso aí, então, obrigada, Gu, né, por ter compartilhado aí com a gente um pouco das notícias, né, o que está rolando aí. E obrigada a vocês que assistiram o nosso Gupcast também. Se você quiser continuar por dentro das novidades do mercado, né, do mundo do podcast, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações quando algum episódio for publicado e até o próximo.